Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Professor Sormani Alves, História. Hoje nós vamos falar sobre o período entre guerras, o período que vai de 19 até 1939, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, com três acontecimentos importantes. Como a gente viu na Primeira Guerra Mundial, o ano de 1917 foi importância porque os Estados Unidos tinham entrado na guerra e a Rússia tinha saído da guerra e se tornado um país socialista. Depois nós tivemos do socialismo na Rússia, nós tivemos o quê? A crise de 29 nos Estados Unidos e tivemos a ascensão do nazismo e fascismo. Esses acontecimentos importantes no período entre guerra vão ser os topinhos dos topins, por exemplo, para a Segunda Guerra Mundial. Estava na cara que ia ter a Segunda Guerra Mundial e esses fatos acontecidos entre as duas guerras mundiais favoreceram então a eclosão e início da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos pegando aqui primeiro a Revolução Socialista Russa de 1917. Aqui está até um esquema aqui, né? Uma linha de tempo mostrando 1900, né? 1905, Revolução de 1905 na Rússia, é a primeira vez. Depois, 1912, os partidos bolchevistas e menchevistas. Vou falar isso tudo com vocês, só mostrando aqui para vocês. 1914, início da Primeira Guerra Mundial. 17, Revolução de Fevereiro, que derruba o regime czarista. Depois o outro, né, porque tivemos duas revoluções, uma de fevereiro e a outra de outubro. A de fevereiro, menchevistas, e a de outubro, os bolchevistas. 1918, a Revolução Russa, começa na Rússia a Guerra Civil entre Exército Vermelho e Exército Branco, depois que se torna socialista. O Tratado de Versalhes, que tinha imposto condições terríveis para a Alemanha. Ela vai se recuperar com Lenin no poder, até a morte do Lenin em 1924, e Stalin depois toma o poder. Então nós temos aqui, antes de falar dessa forma aqui, ó, a gente pode colocar o seguinte: no socialismo, né, tem diferença aqui muito forte. Aqui a Rússia, antes de ser socialista. Antes de ser socialista, era a Rússia czarista. Era o czar, é o imperador. Nicolau II governava, né? Os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos para manter a base do sistema czarista do Nicolau II. Ou seja, era um governo absolutista. Como está escrito aqui embaixo. Absolutista. Tá certo? É um governo absolutista. Praticamente na Europa quase todo tinha acabado com o absolutismo, ainda na Rússia tinha, com Nicolau II. E a situação da Rússia era péssima, terrível, nem tinha condições de entrar numa guerra, ele entrou assim mesmo. Então você está vendo, pagando altos impostos, a população na miséria e pobreza, tá vendo? O czar governava de forma absolutista, concentrava os poderes, como você já viu com o absolutismo, não abrindo espaço para a democracia. Mesmo os trabalhadores urbanos, que desfrutavam dos poucos empregos da fraca indústria russa, viviam descontente com o governo do czar. Então você tem trabalhador rural vivendo em miséria e pobreza, pagando altos impostos. Trabalhador urbano também numa situação de miséria e fome, muitos empregados também. E o czar, que governava de forma absolutista, essa que estava a situação da Rússia até o início da Primeira Guerra Mundial, até se tornar um país socialista. Além de tudo, o czar tinha colocado a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Mas antes disso, quando a situação estava ruim, a primeira grande manifestação que houve foi aqui em 1905. A Revolução de 1905, a população sai às ruas exigindo pão e terra, faz uma passeata muito grande e o czar mandou abrir fogo. Vários e vários mortos, muitos mortos mesmo, tanto que foram tantos mesmo, era até em fevereiro, estava na neve, muita gente morreu ali, ficou os corpos de incentivo naquelas neves e tudo mais. Foi considerado chamado Domingo Sangrento, onde morreram várias e várias pessoas. Contra o absolutismo do czar, que a Revolução de 1905 é a primeira vez praticamente que o pessoal faz uma grande manifestação contra a Rússia. A situação estava quase que sustentável, tá vendo? A população saindo aqui, ó, às ruas, e como que ela foi recriminada pelo czar. Em 1912, depois da Revolução de 1905,
o Partido Operário Social Democrata Russo, que era o partido, vai se dividir em dois, que é o mais importante a gente saber aqui. Bolchevique, quer dizer, maioria, era de característica radical. Eles queriam tomar o poder e implantar o socialismo das ideias de Marx e Engels, que já você sabe que já tinha essas ideologias, esses pensamentos. Então, os bolchevistas, como era maioria, quer dizer, maioria, eles eram de uma linha mais radical, queriam implantar o socialismo. E os mencheviques, que eram minoria, moderado, muitas vezes feito por burguês, que logicamente queria derrubar o czar, porque era absolutista, que atrapalha seus negócios, mas não queria usar a população, como sempre a burguesia faz, tirar o czar do poder e manter seus privilégios. Lógico, mudar o sistema de governo da Rússia, mas não mudar seus privilégios, não perder seus privilégios, diferentemente dos bolcheviques, que era uma maioria e queria radicalizar. Ok? Então você tem dois partidos aqui. Fora disso, 1905, isso, 1912, os dois partidos, e 1914, o início da Primeira Guerra Mundial. A Rússia sem condições nenhuma de nada. A Rússia entra na tríplice, ao lado da Tríplice Entente, ao lado da Inglaterra e França, porque o objetivo era acabar com a Alemanha. Lembra vocês quando a gente explicou sobre a Primeira Guerra Mundial, que ela tinha interesse na região dos Balcãs. E a Alemanha estava pensando em construir uma estrada de ferro Berlim-Bagdá, ligando até o Iraque, né? Da Alemanha ao Iraque, e passando na região dos Balcãs, e a Rússia tinha muito interesse, juntamente com a Sérvia, com aquela região. Então entra na guerra, sem condições nenhuma, quebradíssima. A Rússia que mais perdas humanas tem no conflito, está vendo? A população está em grande miséria, uma economia totalmente rural, basicamente rural, sem condições nenhuma, vai entrar na guerra e vai perder praticamente a maioria da população. O maior número de pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial foi da Rússia. O czar Nicolau II jogou a Rússia nessa guerra, numa guerra mundial. Os gastos com a guerra e os prejuízos fizeram aumentar ainda mais a insatisfação popular contra o czar. Já está numa situação de miséria, numa guerra perdendo, acho que fica pior mesmo, A greve de trabalhadores urbanos e rurais espalhados pelo território russo. Saiu às ruas exigindo a saída dele, principalmente. Ocorreram motins até dentro do próprio exército russo. Até gente do próprio exército russo estava contra ele. E você sabe, você perdeu o poder do exército, acabou, se mantém no poder por causa do exército. O exército vai ficar contra, vai sair mesmo. As manifestações populares pediam a democracia, porque ele era absolutista, não tinha mesmo, mais empregos, melhores salários e o fim da monarquia czarista. Eram as reivindicações dos trabalhadores. E a Rússia, na guerra, e ainda, que a guerra começou em 1914, em 1917, está essa situação da Rússia total. Ok? O que vai acontecer? Em 1917, em fevereiro de 1917, a população nas ruas, intensamente nas ruas, a burguesia pedindo a população sair mesmo, e a população sai e derruba o czar. Nicolau II foge do país. Nem morto foi, foge do país, juntamente com algumas alas da igreja, algumas alas dos nobres, e o poder passa para a mão agora dos mencheviques. Kerensky, aí assume o poder. A Rússia não é um país socialista ainda. A Rússia é de uma burguesia moderada. Ainda você tem um capitalismo, você derruba o rei, como aconteceu na Revolução Francesa, na inglesa, que vocês viram, praticamente toda a revolução praticamente foi essa revolução burguesa. Você tira o czar, entra a burguesia para não perder seus privilégios. O que ela quer é isso. Então o governo de Nicolau II foi tirado do poder e assumiria Kerensky, do partido menchevista, menchevista, como governo provisório, o Kerensky aqui. A Revolução de fevereiro de 1917, que a Revolução foi nessa época, em fevereiro de 17, derrubou o czar, Nicolau II da Rússia, o último czar a governar, e procurou estabelecer em seu lugar uma república de cunho liberal, uma república burguesa. Ok? Nada de questão socialista, bem burguesa, manter seus privilégios. Esse período se estende de fevereiro a outubro de 1917. É a chamada Primeira Revolução.
Essa primeira revolução foi de cunho liberal burguesa. Tá vendo? Então, de fevereiro a outubro, então você tem a primeira revolução russa. Tá bom? A Rússia se torna um país aí, né, tira o czar, acaba com o absolutismo. Mas o que a população queria? O que a população queria? Queria o seguinte, Kerensky, pouca coisa havia mudado na Rússia, certo? Ele entrou no poder, mas não mudou praticamente nada. A democracia não veio, acabou com o absolutismo, os trabalhadores urbanos e rurais praticamente não ganham nada, situação totalmente complicada. E outra, o pior de todo, ele mantém a Rússia na Primeira Guerra Mundial. A população queria que a Rússia saísse e eles mantiveram a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então os mencheviques não foram um grande atraso, na verdade. A população achou que poderia melhorar e não melhorou nada, só mudou o sistema. Saiu o absolutismo, entrou uma república de cunho liberal burguesa. Agora a Rússia é uma burguesia burguesa, mas para o trabalhador não mudou nada. Então, o que acontece aí? Ó? Lenin, né, Revolução de Outubro, aí em outubro, que aqui eu falei com você, de setembro, fevereiro a outubro de 1917, os bolchevistas ficaram no poder. Como não tinha mudado nada para bem, uma segunda revolução poderia ser feita. E essa segunda revolução, segundo Lenin, que poderia ser feita, aconteceu. Aconteceu em outubro de 1917, que levou os bolchevistas, através do Lenin, aqui, a tomar conta do país agora. E implantar agora o socialismo. A experiência de 8 meses do governo provisório demonstrou que, sem outra revolução, a massa camponesa jamais receberia qualquer terra, que não ia dar mesmo, ou se libertaria da opressão dos latifundiários. Continua a mesma situação. Foi essa experiência que levou as massas camponesas a uma sublevação que, aliada à luta dos operários da indústria, então juntou operários e camponeses, criou condições favoráveis à vitória da Revolução de Outubro de 1917, que vai tornar a Rússia um país socialista. O primeiro país socialista do mundo, a Rússia, com as ideias de Marx e Lenin. Marx e Engels, né? Então, por isso que o símbolo, por exemplo, da Revolução Russa, da Rússia, da União Soviética, vai ser essa. Bandeira vermelha com a foice e o martelo, ou seja, a união entre os trabalhadores do campo e os trabalhadores urbanos, entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural, entre os camponeses e os operários. Por isso que é o símbolo da Revolução Russa, socialista. Aí nós temos o seguinte, ela se torna socialista, para a gente entender uma parte aqui, ó. Você tem aqui, ó, capitalismo. Você só faz isso aqui, ó, capital, ok? Dinheiro, lucro, burguesia no poder mesmo. Então, capitalismo é isso. Essa é a grande diferença. O socialismo, as ideias, né, do Marx e do Engels, o socialismo, principalmente o científico, lê uma sociedade mais social. Você tem menos desigualdade, ok? Menos desigualdade social. É um dos princípios do socialismo. Você tem, não há propriedade privada. Não há propriedade privada. Dois lances, tá vendo? Tanto desigualdade, menos desigualdade, não é acabar com tudo, porque vai ser sempre alguém com um pouquinho melhor, mas não vai ser diferença. Não é, por exemplo, um cara ganha o salário mínimo no Brasil e outras pessoas vão ganhar 18, 20 mil. O que mais estudado vai ganhar mesmo, mais. Mas não é essa diferença, esse abismo que tem do país, não. Então não há propriedade privada. Você lembra que eles sempre cobravam o liberalismo à propriedade privada, né? O Estado comanda tudo, ok? O Estado está na mão dele e é uma economia planificada.
Economia planificada. Ou seja, 3 meses aqui nós vamos plantar muito arroz e batata. Então, nesses 3 meses você vai comer arroz e batata tranquilo, muito bastante, tal. Mas, em compensação, vai ter menos ovos, menos carne. Então, você vai comer mais arroz e batata. E você tem um limite para comprar carne, um limite para comprar os ovos. Aí, nos próximos 3 meses, você vai ter muita carne e ovo, mas tem menos arroz, menos batata. Então, tá vendo? Vai ver isso com a economia planificada, planos. De 3 meses um tanto, 3 meses vai ter mais isso, menos isso, uma economia planificada, onde o governo comanda tudo. Só que não há também democracia, né, no país, vai ter um partido só, mas a população tem mais direitos, ok? Mais direitos do que eles pensam no questão do sistema capitalismo. O socialismo, na teoria, ele é muito bacana. Mas na prática, com tanta burguesia comandando do jeito que comanda, a gente vê que não dá certo. Hoje, praticamente, socialismo nós temos, eu já falei, Cuba, Coreia do Norte e a China, que o governo é socialista, mas a economia é planificada. A economia é de mercado, a economia capitalista. O governo é socialista. O governo que comanda, né? Então é ditadura, sem eleições, mas a população tem acesso à compra livre. Ok? Coisa que não tem em Cuba e na Coreia do Norte, que são países socialistas, de toda maneira. Então, Lenin, né, tomou o poder em outubro de 1917. Ele vai tomar o poder em 1917, prometendo paz. Saiu o pessoal da Primeira Guerra Mundial, terra para os camponeses, pão para os trabalhadores urbanos e rurais, liberdade e trabalho. Lenin assumiu o governo da Rússia e implantou, como eu falei, que é o socialismo, as ideias de Karl Marx e Lenin. Karl Marx e Engels, que usado por Lenin. As terras foram distribuídas para os trabalhadores do campo, tá vendo? Deram terra para eles, fez uma maior reforma agrária, deu terra para os trabalhadores do campo. Os bancos foram nacionalizados. Tem um banco ali da Espanha, não tem mais não, agora o banco pertence à Rússia, tá ok? Esse banco é dos Estados Unidos, não é mais não, agora pertence à Rússia. Ele nacionalizou os bancos e as fábricas passaram para as mãos dos trabalhadores. Quem vai conduzir as fábricas é os trabalhadores. É aquela questão da luta de classe, que o Marx sempre pregou e o Engels também, que a revolução proletariada, isso aqui vai levar o trabalhador ao poder. Se levou o trabalhador ao poder, ele que vai tomar conta das fábricas, ele que vai ter as terras. Ele, o dominado, né, passa a ser dominador. Ele é o explorado, passa a ter as mesmas coisas que o dominado sempre teve, que o dominador sempre teve, que era a burguesia. Tá? Então ele passa a ter as coisas que a burguesia tem. Por isso que estava dessa forma, tá vendo? Lenin retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial através do Tratado de Brest-Litovsk. Então ele sai, outra coisa que a população queria. Foi instalado um partido único, o Partido Comunista. Tá vendo que é uma coisa só de um partido só mesmo. Começa a guerra civil entre o exército vermelho bolchevista contra o exército branco menchevistas aliados do czar. Ou seja, os menchevistas, mais pessoas que aliadas a Nicolau II, tentando voltar até a Rússia, ou uma república de cunho liberal, ou até a absolutista, começa uma luta entre o exército vermelho, que eram os bolchevistas, que estavam no poder, contra o exército branco, que eram os menchevistas. E o exército vermelho acaba vencendo essa guerra, tá? Lenin, então, lança a nova política econômica para recuperar a economia, com essa economia que eu falei, planificada, tá? Todos vão comer, mas não vai comer daquela maneira do capitalista que tem dinheiro, não. Vai ter planificado, cada mês vai ter alguma coisa a mais para você comer. Então essa política começa a dar muito certo, que praticamente todos, foi criada muita cooperativa, então todos acabavam vendendo e comprando, a população começou a ter comida e ter emprego e ter terra. E além de comandar as fábricas, tá vendo? E em 1922, Lenin então cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia passa a chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Apesar de ter se tornado um país socialista, um país que o primeiro do mundo, né, que ter feito uma reforma agrária, que os trabalhadores tiveram direito a ser donos das fábricas, né, como
pregou bem o Marx e o Engels na Revolução Proletariada. A Rússia, a situação da Rússia, a população geral no que diz a democracia, era muito ruim. Após a Revolução, a situação da população geral e dos trabalhadores pouco mudou no que diz respeito à democracia, tá vendo? Por quê? Só tinha um partido comunista, como vocês viram, um partido só, que reprimia qualquer manifestação considerada contrária aos princípios socialistas. Quem era contra era morto ou exilado da União Soviética. A falta de democracia imperava na União Soviética. É uma característica dos países socialistas. Os países socialistas todos eram com um partido só, chamada ditadura do proletariado, né? Não há democracia, não há eleição. Isso aconteceu em todos os países, por exemplo, do leste europeu que se tornaram socialistas. A própria União Soviética, hoje, como só tem três, né? Cuba é ditadura, a Coreia do Norte é ditadura e a China também é ditadura, apesar de ter economia capitalista. Todos eles, democracia nem passa. Em 1924, Lenin morre e, ao morrer, inicia a luta pelo poder entre Stalin e Trotsky, que eram os dois que lutavam para ver quem ia ficar no lugar do Lenin, ok? Então tá aí a foto do Trotsky, né? Esse aqui, e o Stalin aqui. Os dois vão brigar e o Stalin vai acabar ganhando, tá certo? É que briga mesmo entre eles, assim, dentro do partido, e o Partido Comunista acaba votando a favor do Stalin. E o Stalin, logicamente, que tem conflitos muito grandes com o Trotsky. Um desses conflitos era esse aqui, ó. Stalin desejava consolidar primeiro o socialismo na União Soviética e depois espalhar o mundo. Tá? Primeiro isso. Trotsky é diferente, desejava espalhar de uma vez o socialismo pelo mundo, já que viramos socialistas, vamos espalhar pelo mundo. Então essa divergência pegava entre os dois. Derrotado por Stalin, Trotsky foi assassinado no México. Derrotado, ele acabou sendo exilado para a Turquia. Da Turquia ele foi para o México e lá em 1937 ele foi assassinado por um agente soviético a mando de Stalin. Que não queria o Trotsky, vai que o Trotsky voltava para a União Soviética, né, e fazer uma outra revolução e tirava ele do poder. Tornou-se inimigo, então ele mandou matar o cara, coisa que o Stalin faz o tempo todo. Stalin inaugura uma das mais terríveis ditaduras na União Soviética e do mundo, com sucessivas prisões, torturas, exílio, morte para os seus opositores. Segundo algumas pesquisas falam, ele matou mais do que o Hitler e o Mussolini junto. Então, um cara sanguinário mesmo. E ele ficou no poder de 1924 até 1953, né? Ficou tempo demais. Ao favor dele, para o pessoal da União Soviética, ele que entrou na Segunda Guerra Mundial e venceu a Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, ele governou com linha forte, linha dura. Então, a economia do país cresce, vence uma Segunda Guerra Mundial, torna-se uma potência. Então a população praticamente fica do lado dele no primeiro momento. Porque aquele negócio de ditadura, quando você tem emprego, quando a economia está bem, quando o seu país está bem, você não fala nada. O problema é que quando você tem a ditadura, que você, além da repressão toda que você sofre, não tem emprego e não tem nada. Então ele acaba assumindo o poder, ficando até 1953 e matando todas as pessoas que eram contra. O sanguinário Stalin. Ok? Também nesse período a gente vai ter que, nesse período entre guerras, a chamada crise econômica mundial de 1929 nos Estados Unidos. Só para lembrar aqui com vocês o seguinte, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, aqui, né, durante a Primeira Guerra Mundial, sabe muito bem que a Europa estava em guerra. Se a Europa estava em guerra aqui, junto com a Rússia e tudo mais, ela praticamente não fabricava calçados, tecidos, armas. Então, no período aqui de 1914 até 1918, quando é o fim da guerra, o período da Primeira Guerra Mundial, tudo que o mundo precisava se comprava nos Estados Unidos. Comprava roupa, tecidos, camisas e tudo mais, e eles iam vendendo para todo mundo. Armas, tudo que ele precisava, ok? Acabou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos continuou ainda vendendo para o mundo, isso até de 18 até 22 praticamente, ele era a liderança do mundo todo, então o mundo todo estava tranquilo.
em relação a isso. Os Estados Unidos estava tranquilo em relação a isso. Só que os países da Europa começam a recuperar, né, gente? Então o cara não vai ficar a vida toda. Lógico que quando acabou a guerra estava quebrado, mas eles vão se recuperando aos poucos. A Alemanha vai se recuperar, a Itália vai recuperar, a Inglaterra vai recuperar, a França. Então eles passam a comprar menos coisas dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos fabricavam 5 mil camisas aqui nesse período, ele vendia 5 mil camisas. Certo? Só que chega, por exemplo, um período aqui, ó, de 22 até 26, ele fabrica 5 mil camisas, vende 3, tem uma sobra de 2 mil camisas. Que qualquer um país faz isso? Para de produzir esse tanto, não é verdade? Tenta vender mais barato. Mas ele achava, não, ano que vem vai ser melhor, ano que vem a gente pode vender muito mais. Aí chegava no outro ano, fazia 5 mil camisas, vendia 3, né? Vendia 1.000 camisas apenas, sobrava 4 mil. Ele chegou a ter um período que ele tinha mais produtos do que venda. Chegou um período que, por exemplo, esse exemplo que eu dei, tinha mais camisas do que a produção dele, do que vendia. Então ele fabricava 5 mil camisas e não vendia às vezes nenhuma. Ficava com 5 mil de sobra. Entendeu? Na sobra. E quando chegou 26 até 28, também estava a situação, fabricava 5 mil camisas, vendia 1.000, sobrava 4. 4 com mais 3 mil daqui, com mais 2. Então o negócio foi ficando só pior, até que em 1929 ele principalmente não vendeu nada. E a população investia tudo na Bolsa de Valores. O pessoal tem essa mania de lá nos Estados Unidos, a tradição deles investir, comprar ações de empresas. E ações de empresas são papéis. Então a população foi comprando. Quando chegou em 29, quando eles foram resgatar aquele papel, né, aquele papel que valia dinheiro, simplesmente a bolsa não tinha dinheiro nenhum. E todos foram à falência. Todos que tinham investimento lá foram à falência. Praticamente aquilo virou lixo. Não valia absolutamente mais nada. Diz até aqui, ó. Então foi aqui, ó. Crise de superprodução. Tá vendo? Provocado pela economia dos Estados Unidos, responsável pelo colapso do comércio internacional. Quais as causas da crise mundial de 29? Reconstrução econômica da Europa, como eu falei com vocês, eles foram melhorando a situação. Inversão dos Estados Unidos de devedor para credor, tá vendo? Então o pessoal da Europa que devia agora começa a ter crédito. Desenvolvimento da American Half-Life, política de apelo ao consumo. Então o pessoal fala assim, não, vamos consumir, vamos continuar consumindo. Isso aqui é uma marolinha, isso é passageiro, tá vendo? Daqui a pouco a gente já está na situação melhor, ano que vem vai ser melhor. E nada de ficar melhor. E a população dos Estados Unidos é aquele consumismo todo, né? Um ano, se tiver um fogão é para um ano só, uma geladeira é para um ano só, entendeu? O carro, então o negócio é consumir, sempre tem um melhor depois. É apelo ao consumo, coisas que os americanos são até hoje extremamente consumistas, e isso em parte é desse período antes da crise de 29, que a economia do país estava tão boa que o pessoal consumia o tempo todo. Especulação desenfreada na Bolsa de Valores, porque as ações valiam mais do que, na verdade, eles tinham de dinheiro, e recuperação da indústria europeia, como eu já disse para vocês aí, então, essa situação. Então, o país está dessa forma, né, como eu falei com vocês, olha que depois que a Bolsa quebrou, todo mundo aqui na porta, procurando para tentar vender os títulos, né, que eles tinham na mão, os papéis, jogaram até no chão, no lixo, porque não valia absolutamente nada, porque foi só perdendo valor, só perdendo valor. Quando foi no dia 29 de outubro de 1929, eles foram para trocar aqueles papéis por dinheiro, a bolsa não tinha nenhuma, não fez nenhuma aplicação naquele dia, não entrou no dinheiro, não saiu nenhum também, decretou-se a falência. E com isso, você vê que foi tão grave que foram 4 mil bancos falidos, 80 mil empresas que faliram, 15 milhões de empregados. O nível de pobreza da população atingiu a níveis históricos. Tá vendo? Aí você tem praticamente aqui uma população, o cara chegou a ser tão complicado que o cara tinha um carro forte, 29, 0 quilômetro, vendendo a $100 o carro e não tinha comprador. Tá vendo? O cara tinha uma caixa de maçã, ele vendia por 50 centavos e não tinha comprador. Eu prefiro matar as ovelhas, por exemplo, no Grand Canyon, do que pagar o frete, que era o frete mais caro do que valia a questão da ovelha. Então, situação quebrada. Chegou uma situação de terça-feira, quinta-feira, servir, por exemplo, a fila aqui, ó, de pessoas desempregadas, servir sopa para a população, que às vezes não tinham o que comer.
Olha que situação complicada que ficou, né? E uma crise que afetou o mundo todo, tá? Aí jornais da época falando do crash, né? Da quebra da Bolsa de Nova York, a população aqui desesperada na Port Wall Street, tentando, né, recuperar e não recuperou e o país quebrou, tá? Com esse tanto de gente de desempregados também, né? Então, aí, ó, 15 milhões de empregados, 80 mil empresas e 4 mil bancos. É muita gente. O que é o cronograma da crise? Para a gente entender mais aqui, ó. O que você tem? Você tem produto demais. Então, a crise é uma crise de superprodução. Então, você tem produtos demais, então você é obrigado a diminuir a produção. Não é verdade? Se você diminuir a produção, cresce o desemprego. Tem que mandar a pessoa embora. Se crescer o desemprego, vai diminuir a perda do poder aquisitivo. A população não vai ter dinheiro para comprar produto. Se ela não tem dinheiro para comprar, retração do mercado consumidor. O comércio sofre, já não vende mais, fecha as portas. Com isso, ele fecha as portas, falência das empresas. Comércio compra das empresas, se as empresas vão falindo, né, desvalorização das ações. Elas perdem todo o valor na bolsa e aí você tem a quebra da Bolsa de Nova York. Ok? O Brasil hoje, por exemplo, não está numa questão de superprodução, mas o Brasil está tendo isso aqui, ó, diminuição da produção. Porque tá vendendo. Aí o que acontece? Principalmente uma coisa leva a outra. Crescimento do desemprego. Nós temos aí 15 milhões de empregados, tanto igual aos Estados Unidos na crise de 29. Se tem desemprego, diminui a produção, perda do poder aquisitivo. A população, os que têm emprego ganham mal e muitas pessoas foram mandadas embora. Se perder o poder aquisitivo, retração do mercado consumidor, a gente está vendo muitas lojas fechadas aí no comércio. Se as lojas estão fechadas, falência de empresas. Certo? É essa situação que o Brasil está passando hoje, até muito parecida à crise de 29. Para tentar recuperar, Franklin Roosevelt foi eleito presidente em 32 pelo Partido Democrata, considerado um dos melhores presidentes que os Estados Unidos tiveram, né? É um cara que fez a política do New Deal, né? Novos dias, tentando dar uma melhorada na economia. Os efeitos dela, para falar a verdade para vocês, foram bons no início, assim, mas não foram tão intensos. Os Estados Unidos vai ser só recuperar a economia mesmo e o número de desempregados quando começar a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Então a crise vai durar de 29 a 39. Por que 39? Porque em 39 ele entra na guerra só, mas no final, como sempre, lança ainda 2 bombas atômicas e ainda sai como vencedor da Segunda Guerra Mundial, recuperando toda a sua economia, se tornando uma potência, e todo presidente eleito, todo presidente do Banco Central americano é obrigado a saber isso aqui de cor da crise para nunca mais o país cair numa dessa. Tá ok? Essa política de Roosevelt tinha as principais medidas. Intervenção estatal na economia, tá? Coisa que os Estados Unidos não faz praticamente hoje de jeito nenhum, mas na época fez isso aqui, só foi esse período mesmo, que eles não fazem mesmo, deixam o mercado livre. Concessão de empréstimos a fazendeiros ruinados, controle da produção visando a manutenção dos preços dos produtos, manutenção de preço, né? Fixação de preços congelados, fixação dos preços de produtos básicos como carvão, petróleo e cereais, para a população ter que comer e ter que, né, produzir. Aumento dos salários operários, redução da jornada de trabalho para 8 horas. Ok? Para ver se aumentar o salário, para ver se volta a vender no comércio. Óbvio, né? São medidas que eles vão fazer de intervenção na economia. Legalização dos sindicatos, coisa que praticamente hoje nos Estados Unidos não tem mais, tá? Ao Roosevelt. Abolição definitiva do trabalho infantil. Desenvolvimento da previdência social, que depois passou a ser previdência privada, né, porque o Estado hoje não comanda nada dos Estados Unidos, criação do salário-desemprego, na época aí, desenvolvimento de plano de obras públicas. O que aconteceu? Não tem emprego, não tem o que fazer, já que o governo está intervindo na economia, o que vão fazer? Vão recuperar os aeroportos, vão canalizar uma rua ali, vão asfaltar outra ali, ok? Vão melhorar a ferrovia. Então os Estados Unidos faz isso. Se hoje ele tem uma infraestrutura perfeita, ela tem muito mais força a partir da crise de 29. Eles sempre tiveram, mas melhoraram mais ainda. Os aeroportos, os portos, as ferrovias, as rodovias,
Coisa que, por exemplo, se você tivesse um governo mais forte, um governo melhor aqui, questão no Brasil, ele poderia, de todos que já tiveram, né, lógico, poderia ter investido nisso em período de crise. O Brasil tem muita obra de infraestrutura para fazer, melhorias em rodovias, canalização, você sabe disso, né? Ferrovias, daria para fazer isso. Se diminuir a questão do desemprego, as pessoas trabalhariam para o governo e melhoraria a questão da infraestrutura. Era uma ideia, os Estados Unidos usou isso e melhorou ele bastante nesse período aqui. O alcance da recuperação também foi de caráter limitado. Só apenas com o início, como eu falei com vocês, da Segunda Guerra Mundial, e mais precisamente o desenvolvimento americano, o conflito, o desemprego e a crise foram definitivamente contornados. Só quando ele entra na Segunda Guerra Mundial, ok? Só quando ele e sai do conflito vitorioso, aí que essa questão acaba o desemprego e a crise foram contornadas definitivamente após a Segunda Guerra Mundial. A crise foi mundial. Isso até que não afetou só a União Soviética, a União Soviética é um país socialista. Lógico, afetou não tão intenso como os outros, mas todos os países de economia capitalista, esses foram afetados. No nosso caso, no Brasil, o Brasil foi afetado por causa do café, né? Foi bastante afetado, porque a gente era o maior exportador de café para os Estados Unidos. Praticamente 80% da exportação de café era para os Estados Unidos. Ele era o nosso principal comprador. Se eles estão morrendo de fome, sem condições nenhuma de comer absolutamente nada, como é que vai ficar comprando café? Tomar de manhã café, na hora do almoço café, à tarde café, coffee break. Então o pessoal não vai comprar mais, certo? Então se não comprar mais, quebrou o Brasil. Vários fazendeiros arruinados, a crise sem precedente também. Vai obrigar o Brasil a mudar a sua perspectiva, de sair de uma monocultura, porque o Brasil era uma monocultura do café, e efetivamente investir na industrialização. A nossa industrialização era pequena durante a Primeira Guerra Mundial, na década de 10, era pequena. Ela vai se tornar bem mais intensa a partir de 1930, com Getúlio Vargas no poder, porque a gente precisava. Era um país de monocultura, o café em crise, quebrou mesmo, né? Porque os Estados Unidos quebrou, a gente perdeu a nossa fonte de venda e aí a gente teve que mudar a nossa perspectiva. Então, dependendo das exportações do café, já que os Estados Unidos era o principal comprador do produto, diminuiu o número de sacas de café comprados. Então, os Estados Unidos diminuíram isso. Para tentar conter a crise, o governo brasileiro ordenou a compra e a queima de cerca de 80 milhões de sacas de café. Ok? Porque tinha muita oferta e pouca procura. Vou queimar para tentar equilibrar, certo? A oferta com procura. A crise ruinou a economia cafeeira e abriu espaço para a industrialização do país a partir de 30, sob o comando ali do Getúlio Vargas, o presidente que vai intensificar a industrialização do Brasil. Nós fomos obrigados, a gente devia ter feito isso muito antes, né? Na época do mesmo do Barão de Mauá, a gente poderia ter feito isso, mas demoramos e tivemos que ir de uma maneira agora, tudo ou nada, né? Já que o café não era o nosso maior produtor, o nosso maior país que comprava da gente estava em crise e a gente precisava de uma nova perspectiva no Brasil. Outro fato importante acontecido no período entre guerras de 19 a 39 foi o fascismo e o nazismo. Não são os três os principais, né? Que eu falei a vocês: Revolução Russa, a crise de 29 e o fascismo e o nazismo agora. O fascismo e o nazismo vai sair justamente na Itália e na Alemanha, justamente os motivos são certos, né? Por exemplo, fascismo na Itália com Mussolini. Causa principal, isso que tem que saber. Fascismo, Mussolini, Itália, causa principal. Isso aqui é o importante. Ressentimento nacionalista. Tá? Isso aqui, ó, ressentimento nacionalista. A Itália sentiu-se traída pelos tratados pós-guerra, não havendo anexado os territórios que lhe foram prometidos pela Tríplice Entente, principalmente pela Inglaterra. Você lembra que a Itália fazia parte da Tríplice Aliança juntamente com o Império Austro-Húngaro e com a Alemanha. E em 1916, a Inglaterra prometeu que se ela passasse por lá da Tríplice Entente, ela receberia terras ao final do conflito. Então ela mudou de lado, traiu a Alemanha aí nesse caso, tá vendo? E foi lutar na Tríplice Entente. Ao final da guerra, ela pediu à Inglaterra as terras, a Inglaterra simplesmente falou assim: onde que eu escrevi isso, qual documento que está falando isso, não falou absolutamente nada, perdeu.
Então Mussolini, como eu já disse quando dei a Primeira Guerra Mundial, jurou vingança, queria de toda maneira destruir a Inglaterra, a França e também até os Estados Unidos. Ok? Então o primeiro ponto foi desse aí, da Itália com o fascismo. A situação da Itália, até antes da instalação do fascismo, a crise socioeconômica da Itália tornou-se grave a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Embora tivesse terminado a guerra do lado vitorioso, a Itália não recebeu as recompensas territoriais que lhe foram prometidas pela Inglaterra. O que a gente acabou de falar. O aumento da inflação, desemprego e da fome eram alguns dos problemas que abalaram a economia italiana. Você vê que a situação da população está igual à situação da Rússia antes de se tornar-se um país socialista. Então estava na cara que isso aqui poderia até virar um país socialista. E podia mesmo. A monarquia parlamentar, conduzida pelo rei Vítor Emanuel III, tolerava as crescentes manifestações dos setores populares, sendo incapaz de atender suas reivindicações. Aí nós temos o seguinte fato, ou o país virava socialista, ou a burguesia arrumava uma outra situação. A burguesia vai arrumar a situação que vai favorecer ela. Logicamente que tanto a Itália como a Alemanha estavam para ser país, tornar-se países socialistas. Fome, desemprego, greves, crise econômica, situação difícil pra caramba, certo? O que vai fazer? A Mussolini aqui, por exemplo, surgiu depois que ele fez uma marcha sobre Roma em 1922, exigindo melhores condições para os trabalhadores. Então veio aquele líder carismático, aquela figura carismática, falando que o povo quer. E ele acabou sendo eleito pelo parlamento e foi convidado depois a trabalhar junto com Vítor Emanuel, que quando morreu, Mussolini assumiu de maneira totalitária. O partido fascista era um partido que todas as pessoas que falavam mal contra o partido, ele sequestrava, matava, então ele impunha medo. Só que ele prometia melhorar a situação da Itália. De qual maneira que ele prometeu e conseguiu? Principalmente botando a pessoa, fez igual Napoleão, colocando as pessoas para trabalhar no exército, principalmente. Vão fazer um exército forte, poderoso, e com isso eu tenho um emprego, tiro as pessoas das condições de desempregado, essa pessoa vai lutar por mim pela Itália, luta com sangue nos olhos. Então ele fez dessa forma, muito parecido com Napoleão. A burguesia viu nele uma pessoa interessante. A burguesia fala assim, por que eu vou perder as minhas terras? Se esse país virar socialista e Itália socialista, eu vou perder minhas terras. A igreja também pensa nisso. A nobreza vai perder as suas terras, a burguesia vai perder a questão das suas indústrias. Porque na Rússia era o quê? Os trabalhadores passaram a tomar conta das fábricas. A reforma agrária aconteceu. O pessoal tirou as terras e deu para os camponeses. Isso poderia acontecer com a Itália? Claro que ia sim. Estava na cara que ia acontecer, porque a situação dela é tão igual da Rússia. Então o que a burguesia fez? Faz um acordo, lá Napoleão Bonaparte, faz um acordo com Mussolini, você fica no poder, você é ditador, tudo bem, você oprime a população, você faz o que quer ali, mas você não mexe com a gente. Deixa as nossas indústrias fluir, ninguém toma nossas terras, ninguém toma nossas indústrias. Tá certo? Certo, concordou, então eles passam a apoiar o Mussolini, que se torne o Duce, o chefe, toma o poder e comanda a Itália com braços de ferro, tá? Aí depois você tem, nisso até ele fez aqui, a igreja católica, quando ele estava bastante, o fascismo era muito grande, o Papa Pio XI criticou muito ele. O Papa criticou. E tinha umas coisas que tinha uma das terras que era do Vaticano e que a Itália tinha tomado. E o Vaticano nunca considerava Roma sendo a capital da Itália. Então eles foram fazer um acordo, Mussolini com o Papa Pio XI, justamente para evitar que eles criticassem o governo dele também, porque ele matava todo mundo que era contra, mas matar o Papa no país católico, ele não sendo católico, era complicado. Então fizeram o chamado Tratado de Latrão, documento assinado entre o Reino da Itália e a Santa Sé, a Igreja Católica, em 1929. Benito Mussolini e o Papa Pio XI. Criou-se, por esse tratado, criou-se o Estado do Vaticano, o menor em extensão territorial do mundo, dotado de apenas 1 km².
esse aqui, ó. Esse que é o Estado do Vaticano. Tá vendo? Essa praça aqui que vocês já viram na televisão aqui, 1 quilômetro só apenas. Aqui tudo é Roma e aqui é um país, é um Estado, o Vaticano, o menor país do mundo. É soberano, é neutro, inviolável e governado pelo Papa. Atualmente, o Papa Francisco é o chefe do Estado do Vaticano. Então, acertaram as terras que o Vaticano tinha, que a Itália tinha tomado, resolver a situação. O Papa aceita que Itália a Roma fosse a capital da Itália, tranquilo, ganha-se o Vaticano. A Itália é um país que a religião oficial é o catolicismo, até mesmo depois que ela se tornou um país, atualmente é um país laico, mas ela não afeta isso, nós não tiraram isso, a igreja até brigou com eles lá, mas manteve o Estado laico, na verdade, mas a sede da Igreja Católica é aqui no Vaticano, é o menor país do mundo, e com isso aconteceu o quê? Pio XII não vai criticar a Igreja Católica, ou não vai criticar o Mussolini, certo? Mussolini matava, sequestrava, acabava com seus opositores de maneira violenta, a igreja no começo até começou a criticar, depois que ganhou o Vaticano, que o acordo foi esse, ela simplesmente se omitiu. Tanto que no ano 2000, ano do perdão, o Papa João Paulo II pediu perdão às pessoas que foram perseguidas por Mussolini, porque a igreja não falou nada, ficou omissa, ela não falou nada. Tinha ganhado isso aqui, então ela ficou quieta. Ok? Nazismo. Alemanha, Adolf Hitler. Causa principal, por que surgiu o nazismo lá? Aqui como teve o fascismo, nazismo. A imposição desse tratado desvantajoso provocaram o revanchismo alemão, além de agravar a crise econômica do país após a Primeira Guerra. Lembrando que o Tratado de Versalhes colocou a Alemanha culpada pela guerra, certo? Então a Alemanha teve que devolver a Alsácia-Lorena, as terras do Sarre, teve 1/3 do gado, foi proibido de ter exército, foi proibido de desmilitarizar-se, né? Era proibido fazer armas também. Ficou numa situação, pagar a indenização aos vencedores, ficou numa situação terrível, certo? Vem essa pessoa aqui, o Hitler, né? A crise econômica financeira, olha como que a Alemanha estava, desemprego, desabastecimento, inflação, estava tudo também virando quase uma União Soviética, tá vendo? A situação socialista estava grande. O Hitler, ele fez uma marcha sobre Berlim, em 1923, ele foi preso, e na cadeia escreveu o livro Minha Vida, Minha Luta, My Camp, né? Que é o livro que fala sobre a questão as características totais do nazismo. Solto, houve eleições, ele candidatou, foi eleito, bastante eleito, certo? Vai governar junto com o Kaiser Guilherme, só que quando ele morre, ele tinha que convocar umas eleições para a presidência, ele não convoca, ele se intitula o próprio presidente, faz um plebiscito e a maioria da população vota nele, porque quando ele estava no poder, ele começa de uma maneira ou outra a melhorar a situação da economia. Como é que vai melhorar a situação da economia? Como Mussolini, como o Napoleão fizeram, colocando as pessoas no exército, fabricando armas. Ah, mas professor, mas eles não podiam fazer isso. Todo mundo sabe que eles não podiam fazer isso. Ele simplesmente rasgou o Tratado de Versalhes. Colocou a população para trabalhar, fabricando armas, e muitas delas foram para o exército. Resolveu o problema do desemprego. A população lutava com maior alegria, a população gostava de uma pessoa como ele, como Mussolini, que tinha de acabado com o desemprego. E a burguesia feliz também. A burguesia ia perder terra, a burguesia ia perder fábrica. Então, fábricas como a Volks, como a Mercedes, como a Siemens, ok? O Boss simplesmente apoiaram o cara. Prefiro um cara ditador desse do que perder minhas terras e minha fábrica. Então, tudo certo. Ele chega ao poder e fica no poder. A partir do final da guerra, a Alemanha mergulhou em uma crise econômica agravada ainda mais pelas perdas enormes, indenizações impostas pelo Tratado de Versalhes e pela ocupação do Vale do Roxo pela França e Bélgica. Tinha que ter muito carvão também. O marco, o dinheiro alemão, desaba. A hiperinflação tem efeito devastador sobre a economia, desorganizando a produção e o comércio. Quebrado, por isso que eu falei com vocês como que a burguesia fez, né? Em 1931, há 4 milhões de desempregados, 30 mil falências e a produção cai em todos os setores. No plano político, a situação também era grave, pois vários golpes de direita e esquerda sustentaram todos fracassados. A crise ficou pior em 29.
a crise de 29, então ficou a situação pior. E Hitler, como eu contei para vocês, acabou chegando ao poder, até pelo partido nazista, toma o poder e instala a ditadura na Alemanha. Você tem uma ditadura nazista na Alemanha e uma fascista na Itália. Ok? O que é o conceito? Você tem que saber para uma prova, quando fala de nazismo e fascismo, o conceito, quais as características dos dois, tá bom? Os dois são todos iguais, eles têm as mesmas características, os dois. Havia maior perseguição, por exemplo, dos judeus na Alemanha, mas foi comprovado, por exemplo, no filme A Vida é Bela, que a Itália também perseguia a questão dos judeus, então praticamente toda a mesma coisa. As características deles são esse aqui, ó, antiliberal, ditaduras, né, ditador e antissocialista. Por que antissocialista? Eles eram patrocinados por quem? Pela burguesia capitalista. Óbvio, se os caras estão patrocinando eles são contra o socialismo, eles são contra os comunistas. Porque os comunistas vão tomar as terras, vão tomar as fábricas. E isso não vai acontecer de jeito nenhum, nem na Alemanha nem na Itália. Então eles são antissocialistas, eles são apoiados pela burguesia, financiados pela burguesia capitalista, como eu falei com vocês. Certo? Defende basicamente os seguintes pontos. Então, as características dos dois aqui. Militarismo. Alto investimento na produção de armas e equipamentos de guerra. Você já sabe que a Alemanha não podia, rasgou o Tratado de Versalhes, para tirar a população do desemprego. Fortalecimento das Forças Armadas como forma de ganhar poder entre outras nações. Vendo? Fortalecimento das Forças Armadas. Altos investimentos em equipamentos de guerra. Objetivo de expansão territorial através de guerras. Não vamos ficar só na Alemanha e na Itália, vamos expandir. Mussolini, o ídolo dele era Júlio César, que expandiu o Império Romano. E o Hitler agora, né, se tornou a República, a Alemanha, que era monarquia, agora com a República, ele é o primeiro, então vamos expandir também. Nacionalismo. Militarismo, nacionalismo. Era a ideologia baseada na ideia de que só o que é do país tem valor. Só o que presta na Itália é da Itália, só o que presta na Alemanha é da Alemanha. O que é visto de fora, não. Então, as indústrias nacionais italianas e alemãs cresceram bastante, porque era proibido entrar empresas de outros locais. Então, elas cresceram bastante no país. Logicamente aí mais e mais a burguesia patrocinava eles, porque a burguesia tinha tratado, né? Eles fazem o que querem, mas não mexe comigo. E não mexe comigo, além de tudo, só faz o que só a minha empresa possa ter aqui nesse país. Ótimo, estava perfeito. Valorização extremada da cultura do próprio país em detrimento das outras. Né? A minha cultura é melhor, o alemão é melhor, o italiano é melhor, veio de um Império Romano. A Alemanha vai ter a raça ariana, que é a raça pura, que são os melhores, são os mais cultos, cada um vai defendendo essa parte. Unipartidarismo, somente um partido, tá vendo? Partido único. Na Itália, o fascismo, na Alemanha, o nazismo, um partido só. Ditadura, igual ao socialismo também. Tá vendo? Então vocês viram comigo duas coisas. O socialismo, que é uma ditadura de esquerda, e agora vocês estão vendo uma ditadura de direita. Qualquer um dos dois que fosse entrar no poder era ditadura. Certo? Porque na verdade as características deles são muito parecidas. Uma de esquerda, uma de direita. Totalitarismo. Antidemocrático. E concentrava poderes totais na mão do líder do governo. Vendo? Só ele que manda. Esse líder podia tomar qualquer tipo de decisão, Hitler Mussolini, ou decretar leis sem consultar políticos ou representantes da sociedade. Eu mando, acabou. Então não tem congresso? Você pode ter, mas respeita o líder. Judiciário, respeita o líder. Então é um absolutismo. Tá? Autoritarismo é quase igual o absolutismo. Culto à força física. Nos países nazi-fascista, desde jovens, os jovens eram treinados e preparados fisicamente para uma possível guerra. O objetivo do Estado era preparar soldados fortes e saudáveis. Tá vendo? Então, desde cedo, isso é uma cultura meio de Esparta. Em Esparta, que existiu o filme 300, lembre que as pessoas, por exemplo, primeiro, quando nascia, ia para um grupo de anciões mais velhos, se a criança tivesse algum defeito físico, era jogado no penhasco, o que não acontecia dessa forma. Mas treinar as crianças desde cedo, sim. Desde 7 anos, as crianças em Esparta eram treinadas. Na Alemanha e na Itália também era. As crianças iam para a escola, estudavam,
Lógico que aprendia tudo sobre nazistas e fascistas, escrevia nazistas e fascistas o tempo todo, e a parte da tarde preparar fisicamente para uma possível guerra. Já estava com essa mentalidade as crianças, tanto na Itália como na Alemanha. Censura. Hitler e Mussolini usaram esse dispositivo para coibir qualquer tipo de crítica, lógico, eles não vão deixar de falar mal deles. Nenhuma notícia ou ideia contrária ao sistema poderia ser vinculada em jornais, revistas, rádio ou cinema. Se é ditadura, tem que ter censura. Né? Só pode falar o que eles querem. É assim em Cuba, é assim em Coreia do Norte, é assim em China. Eu falei socialista, mas tem Venezuela, certo? Os países que são ditadores, é assim. Aqueles que arriscavam criticar o governo eram presos e até condenados à morte. Tá vendo? Censura. Antissocialismo. Lógico, né? Como eu falei com você, se eles eram patrocinados pela burguesia, eles eram antissocialistas, né? Os fascistas eram totalmente contrários aos sistemas socialistas. Defendiam o capitalismo, tanto que objetivaram o apoio político e financeiro dos banqueiros. Aí, eles tinham apoio político e financeiro dos banqueiros, dos ricos comerciantes, industriais alemães e italianos. Logicamente, eles vão ser totalmente ali antissocialistas. Todas as grandes empresas patrocinaram os dois, ok? E tem também o racismo muito forte, né? Purificação do elemento nacional. Na Alemanha, então, era a raça ariana, raça branca, pura, não necessariamente louro, olhos azuis, nem nada não. Um branco forte, mulher forte, sadia, para gerar filhos sadios. Para entrar no exército nazifascista, o cara tinha que estar 100% mesmo. Tá? Não era qualquer coisa, um exame qualquer que ele não passasse, tem que ter alguma coisa, ele estava fora. A mulher para ele tinha valor, por isso que o Hitler mesmo falava que a mulher deveria ter filhos com pessoas do exército, porque o exército dele era 100%, para gerar filhos saudáveis e fortes. Era isso que eles queriam, né? Crença na superioridade da raça ariana. O preconceito maior na Alemanha era contra os negros, isso na Itália também, né? Os homossexuais, os deficientes físicos, tá? Os negros, né, que mataram nem nada não, mas era fazer subempregos, precisava engraxar a bota do pessoal do exército, arrumar as armas, então cultura inferior, tá? Os homossexuais não tinham condições nenhuma de lutar na guerra, não eram preparados para isso, segundo eles. Os deficientes físicos menos ainda, aquela cultura de Esparta, né? Eles não podiam pegar a pessoa e jogar do penhasco. Muitas vezes o menino era cego, por exemplo, para eles era preferir que matasse. Só que a mãe, né, pegava e falava, não, eu vou criar do meu filho. Sabe de qual maneira que eles matavam as pessoas, minavam as pessoas? Era o seguinte, você ia para o hospital, você é forte fisicamente. Chegava um deficiente físico, mental, com problema de saúde, com deficiência física ou de visão, qualquer coisa assim, ele chegava no hospital. Ele era o último a ser atendido. Primeiro atendimento às pessoas bem fisicamente para depois atender esse tipo de pessoa. Era assim que minava as pessoas, assim que eles iam morrendo aos poucos. Julgado penhasco, as pessoas não iam fazer isso, né? E judeus, aqui a violência contra a minoria. Na Alemanha, por exemplo, os nazistas perseguiram e enviaram para campos de concentração e mataram milhões de judeus, ciganos, homossexuais e até mesmo deficiente físico, tá vendo? Ó, e a questão dos judeus. Os judeus, porque enquanto a Alemanha principalmente estava quebrada, ou a Itália também, judeu pobre é muito difícil. Tá aí o Silvio Santos, Roberto Justo, Luciano Huck, são judeus. É muito difícil. Então o dono do banco, o dono do supermercado, era geralmente judeu. Então o Hitler, querendo pegar o dinheiro deles, por exemplo, confiscar e não tinha motivo, o que ele fez? Começou a colocar na cabeça da população que eles eram culpados pela crise. Você tem como algum culpado. Então você fala assim, você foi no banco? Foi. Você arrumou dinheiro emprestado com o judeu lá? Claro que não vai arrumar, que o judeu não vai emprestar. Certo? Então, tá vendo? Ele é culpado pela guerra. Ele não ajuda a crise, então ele é culpado pela crise. Você foi no supermercado? Foi. Você conseguiu comprar alguma coisa? Não. Quem era o dono? Judeu. Tá vendo? Ele não ajuda. Não ajuda. Então a população começou a ter ódio dos judeus. Tá? Bastante. E fizeram isso aí, né? Como não tinham o que fazer com os caras, mandaram eles para o campo de concentração, trabalhar de 6 da manhã às 6 da tarde, quebrando pedra, na pior situação possível, e começaram a fazer toda sorte de maldade, né?
dar um tiro no braço para ver quanto tempo que o cara aguentava de dor, se o cara machucou a perna, ver quanto tempo para aguentar de dor. Ele estava preparando, fazendo teste com eles para preparar o exército deles. Então você vai ver as pessoas mais magras assim. Então as pessoas iam para o campo de concentração, ali eles comiam domingo um tanto, segunda-feira menos, terça-feira menos, até ficar 2 dias sem comer, para ver quanto tempo o cara aguentava com pouca comida. Isso tudo era teste para a guerra deles. Então, o que eles vão fazer, às vezes, com crianças e idosos, eles falavam assim, estava na hora de tomar banho, levavam eles para os locais fechados, né? A câmara de gás, ligava o lugar fechado, sem janela nem nada, ligava a câmara de gás, né? E as pessoas iam morrendo aos poucos ali. Devia ser uma situação muito complicada, né? Você está ali, o pessoal do seu lado morrendo, o outro ali do pessoal morrendo, e a situação delicada do pessoal. E aí, das crianças, era tanta maldade, então fizeram tudo, até chegar a pegar a agulha com tinta azul para ver se os olhos da pessoa ficava azul. Fazer cesariana sem anestesia, porque se morresse ali mesmo, tá? A situação. Então, essa situação, então não tinha lugar para enterrar aí, eu jogava, colocava areia por cima, terra, essa situação que aconteceu, porque pertencia à minoria, né? Eram judeus, eram homossexuais, deficientes físicos, principalmente judeus, ficaram nessa situação. O exercício de 2017 sobre a questão do nazismo e fascismo. Tendo subido os degraus da democracia, Hitler julgou a escada fora. Geoffrey Blainey, Uma Breve História do Século XX, que escreveu essa frase aqui do Hitler. Né? Tendo subido os degraus da democracia, que não chegou lá tomando o poder. Ele foi eleito pelo povo e depois ele fez o plebiscito, o povo apoiou ele. Certo? Ele tomou o poder democraticamente. Tornou-se um ditador, como Mussolini fez também. Logicamente apoiado pela burguesia, mas democraticamente. Aí, quando está no poder, né? Quer conhecer uma pessoa de poder para ela, aí você sabe como que as coisas acontecem. Os dois, né, viraram ditador do jeito que virou. De 1919 a 1933, a Alemanha viveu sob o signo da República de Weimar. Primeira experiência democrática da história alemã, porque na verdade ela sempre foi monarquia e muitas vezes absolutista. Junto com a República de Weimar, nasceu o Partido Nazista, que pregava, entre outras coisas, a existência da raça ariana, que nós já falamos da raça pura, o nacionalismo exacerbado, que nós já falamos, o totalitarismo, que falamos, e o anticomunismo, que falamos, antissocialismo. Em 1932, o Partido Nazista conquistou democraticamente 230 cadeiras no parlamento e Hitler foi nomeado chanceler. A partir daí, houve uma espiral totalitarista que resultou na Segunda Guerra Mundial, teve o poder, se tornou um ditador, até com o apoio da população, óbvio. Tá? A ponte dentre as alternativas, abaixo, aquela que explica a ascensão democrática dos nazistas ao poder. Questão democrática. A Revolução Russa de 1917 já havia instaurado o comunismo em países como a Polônia, a Hungria e a Tchecoslováquia. Ainda não. Tá? Vai ser depois, principalmente da Segunda Guerra Mundial. E continuava avançando em direção à Europa Ocidental, causando medo à população alemã, que resolveu eleger um partido claramente anticomunista. Lógico que eles resolveram mesmo, principalmente apoiado pela burguesia. Mas está errado isso aqui, ó, que já tinha socialismo lá, comunismo lá. B. A grave crise econômica iniciada com a queda da Bolsa de Nova York em 29 aumentou ainda mais o sentimento de humilhação imposto pelo Tratado de Versalhes, que é a causa principal da ascensão do nazismo, gerando em grande parte da população o desejo por um líder carismático, capaz de resgatar a honra nacional, Hitler. Isso justificava a escolha de um partido ultranacionalista, que eles são, que promulgava a existência de uma raça superior. Exatamente isso. Ultranacionalista. Essa palavra ultra foi proibida pela FIFA, que muitos jogos na Europa, as torcidas colocavam ultras, por exemplo, principalmente na Itália, eram torcidas com os cantos racistas. Jogava banana para os negros, né? Que os jogadores de futebol cantavam cantos racistas, então foi até proibido pela FIFA. Então isso aqui é exatamente isso. Isso aqui está certo. Vamos ver as outras aqui, as outras opções. Para ver. A morte do presidente alemão Paul Hindenburg levou à necessidade de escolher
um outro líder carismático, tá? Que é o Paul Hindenburg, que era o presidente com capacidade de resgatar a honra nacional. Hitler, do partido nazista, personificava esse líder, tá vendo? Levou a necessidade de escolher, não foi necessidade. Depois da morte dele, Hitler, que tinha que convocar umas eleições, não convocou, fez um plebiscito, aproveitando a popularidade e instalou-se como presidente, tá bom? Então não levou necessidade, ele tirou essa necessidade. O fascismo na Itália, um regime claramente ditatorial, estava se expandindo para outros países da Europa, como Portugal, ainda não, Portugal sim, Hungria não e Polônia não. Aqui os dois se tornaram socialistas. Aqui Portugal virou fascista mesmo, com Salazar. Isso amedrontou a população alemã que optou por eleger democraticamente o partido fascista. Tá? Então aqui Hungria e Polônia estão errados. Então está errado aqui também a letra D. Letra E. O sucesso da Guerra Civil Espanhola, que derrotou o socialismo naquele país com o apoio do partido nazista, trouxe esperança ao povo alemão que resolveu eleger seus integrantes. Nada a ver, tá? A Guerra Civil Espanhola vai derrotar a questão do socialismo, não tem nada a ver com essa situação, não. Vocês estão sabendo aqui que o Hitler foi colocado no poder de uma outra maneira, praticamente ele impôs isso, né? A população votou democraticamente, mas ele acabou sendo eleito. Então, o que aconteceu aqui que é verdadeiro? A grave crise econômica iniciada com a queda da Bolsa de Nova York, certo? Aumentou mais o sentimento de humilhação imposto pelo Tratado de Versalhes, que é a causa do nazismo, gerando em grande parte da população o desejo de um líder carismático, capaz de resgatar a honra nacional. E esse líder apareceu, por isso que quando ele fez o plebiscito ele ganhou. E justificava a escolha de um partido ultranacionalista que promulgava a existência de uma raça superior à raça ariana. Então a resposta correta, letra B de bola. Ok? Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.